Bom, olá pessoal. Nesse tópico vamos avaliar o item 11.8, órbitas das partículas. Vamos lá então? Em mecânica analítica, vocês viram que a lagrangiana de uma partícula é dado pela diferença entre a energia cinética menos a energia potencial. Nós vamos usar a ideia aqui, essa mesma ideia, mesmo trabalhando com a geometria do espaço-tempo curvo. Então, só que tem um detalhe. Na mecânica analítica, o potencial aqui está associado a uma força externa, né? Quer dizer, o gradiente desse potencial é uma força externa aplicada à partícula. No nosso exemplo, estamos interessados no movimento de uma partícula que ela está livre, não há força externa atuando sobre ela, porque a gravidade não é uma força externa, ela é a curvatura do espaço-tempo. Então não temos esse termo aqui, menos potencial, temos apenas energia cinética. Mas a energia cinética em mecânica analítica é dado por metade da massa vezes o quadrado da velocidade. O nosso ansatz, ou seja, a nossa intuição, é generalizar essa ideia, esse termo, para um espaço-tempo curvo, ou seja, em coordenadas generalizadas. Então o nosso ansatz é escrever essa expressão de maneira covariante, sendo a contração do tensor métrico GAB com a quadricoordenada velocidade da partícula. Ou seja, vai ser GAB contraído com VA/VB. Tá certo? Então, a nossa lagrangiana tem essa cara aqui. Vamos trabalhar com ela. Só lembrando que, então, como nós estamos na métrica de Schwarzschild, a quadrivelocidade da partícula é a derivada total com relação ao parâmetro afim lambda. E quem é XA? XA quem é? É T, R, θ e φ. Portanto, derivando com relação ao parâmetro lambda, que é o parâmetro afim, nós vamos ter T ponto, R ponto, θ ponto e φ ponto nesse sistema de coordenadas. Então vamos lá, vamos trabalhar com essa ideia aí. Bom, o próximo passo temos a ação, que é a integral da lagrangiana com relação ao parâmetro afim lambda, e para obtermos as equações de movimento, nós temos que extremizar a ação com relação a dois eventos fixos no espaço-tempo. Então a extremização da ação, a gente lê assim, ΔS igual a zero. Aplicando o princípio variacional, a gente obtém as quatro equações de movimento, que são as equações de Euler-Lagrange. Tá certo? E vocês devem estar aqui espantados, porque são as mesmas equações, com a mesma cara funcional, que vocês viram na mecânica analítica de Euler-Lagrange. Não tem surpresa aqui, porque aquelas equações são manifestamente covariantes. A única diferença que vamos introduzir aqui é que explicitamente a métrica vai aparecer em algum momento. Tá legal? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então temos lá. Vamos pegar a métrica de Schwarzschild, vamos contrair com a quadrivelocidade, e com isso a expressão explícita da lagrangiana com relação às suas variáveis é essa cara aqui. É muito parecida, né? Lembra com o elemento de linha, porque a gente está integrando aqui com relação a... Estamos contraindo, né? Com relação às coordenadas generalizadas, né? Com a velocidade generalizada. Então a lagrangiana tem essa expressão aí. Bom, então vamos lá. Nós vamos ter que calcular, né, quatro equações de movimento aqui, ó, né, que nós obtivemos com a extremização. dd lambda com relação a del del x ponto A menos del del xa igual a zero. Então nós vamos trabalhar com essa lagrangiana aqui e escrever as quatro equações de movimento. Então, as quatro equações de movimento explicitamente, né, são essas aqui, né? Eu vou substituir o x ponto A e xa por T, R, θ e φ. Então são essas as equações de movimento com as quais nós vamos ter que nos preocupar de agora em diante, né? Vamos trabalhar com a primeira aqui, ó. Uma de cada vez então. A lagrangiana está lá em cima, tá certo? Então a primeira equação aqui é essa, né? Del L del T, quem é del L del T aqui? Ó? Vamos dar uma olhada na lagrangiana. Ela não depende explicitamente de T. Então del L del T igual a zero. Mas del L
del t ponto tem. Dá uma olhada. É o primeiro termo aqui. Se nós derivarmos parcialmente com relação a t ponto, cai aqui 2t ponto, vezes o fator multiplicativo, né? Que é 1 menos 2m sobre r. E agora falta a gente tomar a derivada com relação a lambda aqui, né? Então, se nós fizermos essa continha, vai dar o quê? d dl de 1 menos 2m sobre r vezes 2t ponto. Mas tudo isso é igual a zero, porque o termo del L e del T não tem. Ora, mas se a derivada dessa expressão é igual a zero, é sinal de que toda essa expressão em colchetes é uma constante de movimento. Vamos chamar essa constante de E, tá certo? Mais para frente a gente vai interpretar essa constante aí. Agora vamos para a próxima equação, que é R igual a A. Fazendo R igual a A, né? Desculpa, A igual a R, né? Eu tenho d de lambda de del L del R ponto menos del L del R igual a zero. Então vamos lá. Vamos pegar a Lagrangiana e calcular essas derivadas parciais aí. A derivada parcial de del L del R ponto é uma expressão simples. Só que eu ainda tenho que derivar mais uma vez, que é com relação ao parâmetro lambda. Então se vocês fizerem a derivada, aplicar a regra do produto e da cadeia, vocês vão obter essa expressão aqui. Faço com calma aí do lado, usando uma folha aí. Depois vocês comparam com a expressão que eu tenho aqui no slide. E, olhando aqui a Lagrangiana, ela depende de R no primeiro termo, no segundo termo, no terceiro e no quarto. Eu tenho as expressões explícitas com R. Então a derivada parcial com relação a R é uma expressão bem complicada. Tem tudo quanto é termo aqui. Tem o primeiro termo, o segundo, o termo angular aqui, que vai cair 2R, né? E finalmente o último termo, porque aparece aqui também mais uma dependência explícita com relação a R. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair essa expressão dessa, né? Tá certo? Para obter a equação de movimento. Vamos lá então. Se eu fizer a conta, né? Subtrair um termo do outro, eu vou obter toda a equação de movimento com relação à coordenada radial. Parece uma expressão complicada, mas no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente pode simplificar aproveitando a simetria esférica explícita dessa métrica aí. Bom, agora vamos para a equação de movimento com relação à coordenada θ. Eu pego lá a Lagrangiana e calculo as derivadas com relação a θ e θ ponto. A derivada parcial de L com relação a θ é essa daqui, ó, del L del θ. Onde que está a dependência com θ? Explícita está aqui, ó. Se eu derivar com relação a θ, né, a derivada vai atuar só sobre o seno quadrado. Então vai ficar menos 2 seno θ cosseno de θ. E a derivada com relação a θ ponto atua só sobre essa expressãozinha aqui. Então vai ficar menos r quadrado vezes 2 θ ponto. Só que eu tenho que calcular quem? ddl disso daqui. Então vai abrir, porque o r depende de lambda e o θ também, né? Porque o lambda aqui vai ser o tempo, tá certo? O tempo próprio. Então se eu fizer a conta, né? dd lambda de del L del θ ponto, esse termo vai abrir em duas componentes aqui, tá certo? Então eu vou ter quem? θ 2 pontos mais 2r ponto θ ponto sobre r menos seno θ cosseno θ φ ponto ao quadrado igual a zero. Aqui na verdade eu vou dividir todo mundo por r quadrado para a gente simplificar, tá legal? Portanto, ddl de del L del φ ponto menos del L del φ igual a zero, né? Indo agora para a próxima equação de movimento, vou ficar com quem? Del L del φ igual a zero, porque a Lagrangiana não depende explicitamente de φ. Mas del L del φ ponto é diferente de zero, né? Porque eu tenho o φ ponto aqui ao quadrado, tá certo? Vezes um terminho. Se eu calcular a derivada parcial, vai ficar quem? Menos 2r quadrado seno quadrado de θ vezes φ ponto. E finalmente ainda tem que derivar esse termo aqui com relação a lambda, tá certo?
E só lembrando, como o termo del L e del φ não tem, eu vou ficar com uma equaçãozinha bem simplesinha, né? Tudo isso aqui vai ser zero. O que impõe que o termo que eu tenho aqui, né? Menos 2r² seno ao quadrado de θ vezes φ ponto, é uma constante. Então a última equação vai ser uma equação bem simplesinha aí, tá certo? Então nós calculamos as 4 equações de movimento. São as geodésicas em si, tá legal? Então vamos lá. Reunindo todas as equações que nós fizemos até agora, a gente tem aqui. A primeira equação está relacionada com a conservação de energia, a gente vai ver mais para frente. A segunda equação é uma equação radial, e as duas últimas são equações angulares. E para a gente resolver essas equações, a gente vai adotar simplificações aqui muito boas, que vão nos ajudar a transformar essas equações em equações mais simples. E depois a gente aplica para as órbitas de partículas com massa e sem massa. Só lembrando que esse m aqui é a massa do objeto central. Tá certo? Beleza? Então, bom, finalmente temos essas 4 equações. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente resolve e como que a gente simplifica essas equações. Ok? Bom, obrigado pela atenção aqui nesse vídeo.